a nossa série de conteúdos sobre micropigmentação labial. Aqui nós vamos descomplicar a micropigmentação labial. Meu nome é Bel Almeida, sou micropigmentadora há 7 anos, formada por Academies, Sviatoslav e artista Ficontour. Hoje é o nosso segundo episódio dessa série de micropigmentação labial. O nosso tema será sobre colorimetria e pigmentologia. Uma das coisas que mais afetam os micropigmentadores hoje em dia é não saber as cores dos pigmentos na micropigmentação. Porque às vezes você compra um rosa lindo e ele não cicatriza como tem que ser, né? Ou ele fica escuro, e pode acontecer várias coisas aí que não revela, que não é a cor que você estava esperando, não é a cor que você olha no frasquinho e fala, ui, que bonito isso aqui, você nem imagina o que tem dentro, né? E é importante a gente saber o que tem dentro de cada pigmento, dentro de cada frasquinho. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu não encontrava os pigmentos que eu estava acostumada a trabalhar no Brasil. Então eu tive que buscar a vida, tive que ir atrás de saber mais sobre as cores, sobre os pigmentos, estudar um pouquinho essa parte. Gente, e eu vou confessar uma coisa para vocês assim, que foi maravilhoso, porque hoje eu conheço sobre pigmento, eu posso escolher o pigmento que eu vou trabalhar, eu posso criar ele, posso misturar cores, não fico refém de uma marca. Para mim é muito difícil um pigmento que seja ruim, sabe? Porque assim, se ele vem com todas as normas que tem que ser, por exemplo, todos os CIs ali atrás, né? Porque existe lei para isso, se são tintas de confiança, a gente pode usar sem medo, sabendo, claro, as cores que tem aí dentro, porque o que vai dizer para você se esse pigmento é bom ou não é a mistura, né? E às vezes ele é bom para uma coisa e não é bom para micropigmentação. Então é importante a gente saber, porque existem muitas cores proibidas que existem nos pigmentos de micropigmentação. Então assim, se você quer trabalhar com mais segurança, é muito bom você conhecer sobre isso. Quiser saber um pouquinho desse tema, porque ele é muito extenso, aqui eu vou fazer um resumo das coisas que eu acho mais importante, né? Então assim, se vocês quiserem aprender, eu convido a vocês ficarem comigo até o final, que eu acho que vocês não vão se arrepender, tá? Então, eu fiz vários cursos e eu vi que faltava muita informação nessa área. Elas falam geralmente de uma marca que elas trabalham, e aí, se você não encontra essa marca para trabalhar, o que você vai fazer da sua vida, né? Você vai ter que ir. Então assim, para você não ficar refém disso, é bom você aprender, porque saber nunca é demais, não ocupa espaço e faz muito bem para a saúde, principalmente a saúde mental. Então é isso que eu queria comentar com vocês, que eu tive que aprender na marra, da pior maneira possível, mas que foi libertador. Hoje eu fico muito agradecida de ter passado essa dificuldade, porque através disso eu descobri o mundo que existe por trás disso, né? E fazer um procedimento com segurança, gente, não tem dinheiro que pague, porque é horrível você ficar naquela insegurança, você faz o seu trabalho e aí, como vai cicatrizar, como vai ficar? Hoje a gente vai falar de lábio, mas isso acontece muito com sobrancelha. Com lábio, hoje em dia eu vejo menos as pessoas errarem, mas com sobrancelha é demais. Então assim, e isso vale para tudo. Se você sabe o que tem dentro do frasquinho, você pode escolher, tá? Inclusive tem marcas muito boas que tem azul dentro, que tem violeta dentro. Então assim, para as pessoas que estão começando, gente, é um crime colocar esse tipo de tinta na mão de pessoas que estão começando, sabe? Já uma pessoa que tem mais experiência, ela pode realizar um trabalho e vai ficar bonito, né? Se não for profundo e tal. Mas uma pessoa que está começando, ela não tem essa malícia de saber as coisas que tem aí, o que é bom e o que não é. Então é assim, nós temos duas famílias de pigmento, que são os orgânicos e os inorgânicos, né? Quando a gente escuta essa palavra orgânico, o que vem primeiro na cabeça? Que orgânico é uma coisa natural. Lamentavelmente, muitas marcas utilizaram isso de maneira errada, fazendo com que nós consumidores acreditássemos que estávamos usando pigmento natural. E não é bem assim, né?
É uma mentira isso. E a gente descobriu isso depois, hoje em dia já se fala mais sobre isso, mas ainda existe um mito aí que o pigmento orgânico ele é natural e ele não é. Então a partir de hoje você já sabe que isso não é uma coisa natural, né? Ele não é prejudicial à saúde, mas ele não é natural. Então, esses pigmentos são processados em laboratórios e são sintetizados. Faz referência à química orgânica. Não tem nada a ver pensar que são extraídos das plantas. Acontece que a palavra orgânica entrou muito na moda e empresas alimentícias, de cosméticos e em várias outras áreas do mercado aproveitaram esse caminho porque vende rápido. Tudo que é orgânico é mais caro e vende rápido, né? Com a ideia de que é tudo natural. Bom, então sabendo isso, igual quando falamos de pigmentos inorgânicos. A água é inorgânica, vocês sabiam disso? Confunde um pouquinho, né? O pigmento orgânico é aquele que na sua composição química contém carbono, enquanto os inorgânicos não têm. Aí vamos falar um pouquinho sobre as características. É importante a gente saber sobre isso, gente, para não se confundir, né? Por isso, uma marca não vai usar de má fé com você, se você sabe, não é porque ele é orgânico que ele é natural. Ele é orgânico, feito de um laboratório. Então é importante a gente, como profissional, saber, porque muitas vezes uma cliente vem perguntando, claro, você não precisa saber tudo que vem dentro de um pigmento, né? Se ele tem carbono, se ele não tem. Para isso tem teste de alergia, né, que a gente faz. A alergia geralmente nem é do pigmento. A alergia é sobre as outras coisas que a gente usa durante o procedimento. Anestésico, toalhinha umedecida, várias outras coisas podem dar alergia, né? Mas o pigmento, você pode fazer um teste aí com uma agulhinha e tal, 24 horas antes do procedimento e ver se é o pigmento que vai dar alergia. Geralmente, as pessoas alérgicas, elas sabem que elas têm alérgica a qualquer coisa. Ou ela pede uma autorização para o médico dela, né, para vocês não terem problema, ou então faça esse teste. Mas mesmo fazendo o teste, pode acontecer de dar alguma alergia, e aí vocês já sabem, pode não ser o pigmento, pode ser a toalhinha, o perfume da toalhinha, ou então o próprio anestésico. Então assim, as características do pigmento orgânico é que ele tem as cores mais vivas, mais brilhantes. Ele é menos resistente à luz. Se uma pessoa fica exposta muito tempo ao sol, se ela surfa, se ela trabalha no sol, esse procedimento vai durar menos, tá? Ele é translúcido, quer dizer que ele é transparente, então geralmente esses pigmentos são mais fraquinhos, a cor, então a gente tem que fazer umas misturinhas para obter outras cores mais fortes, né? Agora a gente vai falar sobre as características do inorgânico. O inorgânico é opaco, ele é mais resistente à luz e ele tem maior de cobertura. Um exemplo do inorgânico é o branco, que é o dióxido de titânio. E por isso ele tem maior cobertura, porque geralmente os pigmentos inorgânicos têm uma alta concentração de pigmento branco. Esse é o único pigmento inorgânico que eu uso na micropigmentação labial, né? Em alguns casos que eu vou explicar mais pra frente para vocês. Por que é importante saber sobre isso, gente? Porque na microlabial nós vamos utilizar basicamente pigmentos orgânicos, com exceção do branco, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então é importante a gente saber quando a gente utiliza cada um, de que maneira, de maneira segura. Além de você poder escolher os pigmentos com que trabalhar, você vai conseguir chegar no resultado desejado pela cliente e sem maiores problemas com a cicatrização. Qual a cor que vocês pensam assim, quando a gente fala de lábio saudável, qual é a cor para vocês? Eu sempre me pergunto isso quando me pedem um lábio nude. Porque o nude, gente, o nude não tem cara de boca saudável, né? Ou ele é um rosa pálido, ou ele é um marronzinho. Não sei,
não penso que pra mim é um lábio saudável, um lábio nude. E geralmente é a cor que a gente tem mais problema, porque elas pedem o nude, aí quando cicatriza não aparece nada, ou inclusive pode deixar o lábio mais claro do que ele é. Não sei, não é uma cor que eu gosto muito. O lábio tem que ser muito pálido, quase branco, pra gente colocar um nude e ficar bonito. Então assim, eu acho lindo, ou é o rosa ou é o vermelho. O vermelho misturando o rosa e o vermelho também fica super lindo essa mistura. Então assim, pra mim um lábio saudável ou ele é vermelho ou ele é rosa. Aí claro, vai depender da intensidade, né? Porque se a gente faz um full lips, de repente não vai ser tão natural quanto uma aquarela, por exemplo, né? Que isso aí vai depender, mas cada um tem o seu gosto. No meu primeiro curso de microlabial, eu fiz uma pergunta para ela porque eu tinha muito medo. Eu tinha visto alguns contornos antigos, né, de pessoas que fizeram há muito tempo e via que não era a cor que ela pediu, um rosa forte, né, tipo fúcsia. Essa cor tem muito azul, diga-se de passagem. Então, claro, depois esse contorno tava horrível, ele tava entre azul e cinza, sei lá, uma coisa feia. Não é a cor que elas pediram, mas também, claro, né? Nessa época não tinha tanto conhecimento, usava qualquer tinta e no rosa pode ter bastante azul, por isso é importante. Então, perguntei assim, quais são as cores que eu não vou errar nunca? Ela me disse rosa e vermelho, tirando para laranja. Então, quer dizer, eu já pensei assim, né? No meu kit de guerra, eu tenho que ter um vermelho aberto, um laranja, um vermelho aberto, um laranja, um rosa translúcido, porque eu prefiro ter um rosa translúcido e se eu precisar eu coloco um pouquinho de branco nele para deixar ele mais com a cobertura mais forte, mas eu queria um rosa translúcido. E aí, hoje, com estas cores, eu consigo fazer a cor que eu quiser. Você consegue fazer uma misturinha e você consegue criar um nude clarinho também, né? Porque eles têm bastante cor, mas aí tem o diluente que a gente pode clarear um pouquinho os pigmentos. Então assim, tem muita possibilidade, tá? Então o branco eu uso às vezes para misturar, ou eu uso ele na neutralização, que eu vou explicar para vocês como que eu uso, tá? Que eu vou fazer um exemplo aqui para mostrar. Só que, claro, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o branco, porque ele é um pigmento que ele pigmenta rápido. Se você colocar muito profundo, a cor não vai dar o resultado que você quer. Você tem que saber o porquê e aonde você usa o branco, de que maneira. Então é assim, se você não tem experiência, não faça isso, espera fazer uma formação boa, onde você puder tirar suas dúvidas, mas não faça a experiência nas pessoas, porque você vai ficar triste e essa pessoa também vai ficar triste, porque quando a gente mexe com beleza, a gente não pode fazer experiência nas pessoas, principalmente esse tipo de experiência esse tipo de trabalho que é um trabalho que geralmente vai durar bastante, tá? E ele é doloroso se você tiver que tirar. Doloroso e caro, né? E vou contar bastante segredinho para vocês, né? Segredos que ninguém revela. E eu não gosto de polêmica, eu respeito todas as crenças, né? Porque acaba sendo crença o que você aprende e acredita. Mas assim, eu tive que aprender, eu tive que buscar a minha vida e aprendi muitas coisas. Derrubei várias muralhas. Então assim, eu quero passar para vocês um pouquinho desse aprendizado que eu tive. O saber nunca ocupa lugar. Agora eu vou fazer uma demonstração de como com estas cores eu consigo criar os efeitos que eu gosto, que até agora tem dado certo para mim, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês mais ou menos aqui. Ó, esse seria um lábio rosadinho, pálido, né? Uma pessoa que ela quer uma cor para dar um pouco de vida nesse lábio. Então assim, qualquer cor que a gente colocar aqui, pura, ela vai ficar bonito. Vamos começar com um rosa.
né? Que esse rosa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar... Ele é bem translúcido, gente. Vou colocar três gotinhas pra vocês verem. Ó. Isso pra mim é lábio saudável. Claro, ele vai cicatrizar. Quando ele cicatriza, ele perde um pouquinho, né? E também esfria. Quando a gente coloca o rosa, ele não fica super aberto. Ele fecha um pouquinho depois que cicatriza. Só assim já tava bonito, né? Então, se uma pessoa quer rosa, a gente pode deixar assim, já tá bonito. Agora, olha que lindo se eu misturo um vermelho super aberto. Esse vermelho que eu vou colocar aqui tem bastante laranja, tá, gente? Eu vou colocar 2 gotinhas para vocês verem que bonito fica. Olha isso. Fala se não tá linda essa cor. Eu adoraria meu lábio assim. Todos os dias, toda hora assim. E como eu já falei, a micropigmentação, ela não tira o efeito do batom. Ela nunca vai dar esse tom que o batom dá na gente. Então não tem problema, você pode ter o lábio assim todos os dias, né? Um pouquinho mais claro, porque ele vai baixar uns 30% por aí. Mas olha que coisa mais linda, né? Deixa eu tirar daqui. Agora eu vou pegar um lábio escuro. Olha esse lábio aqui. É incrível, né? Mas nós temos lábios assim. Às vezes, não todo o lábio. Às vezes nós temos ou a parte de cima, ou a parte de baixo, ou um pedaço da parte de baixo, um pedaço da parte de cima. Então, era o que eu estava contando para vocês sobre o branco. Vamos supor que nós temos um lábio que só a parte de cima é dessa cor, né? Acontece também de vir o borde um pouquinho para dentro, ele também é escuro. Então é a parte de cima e o borde. Eu iria trabalhar o branquinho só nessa parte mais escura. Ia dar 2 passadinhas, bem de leve, bem superficial, porque é assim. Deixa eu mostrar primeiro uma coisa para vocês. Então, a primeira vez, quando eu aprendi, ela falava para mim que eu só passava o laranja. Que só com laranja já funcionava. Então, o que que acontecia? Eu colocava o laranja, eu fazia o laranja. Vamos colocar aqui 2 gotas. Esse pigmento é bem grosso, gente. É Permablend. Ó, vamos lá. Aí vinham as meninas, eu colocava o laranja. Melhorava, né? Melhora a cor. Ainda ele não diluiu tudo que tem que diluir. A gente não pode falar que não melhorou. Melhorou bastante. Mas eu ainda não estava contente. Porque, gente, se o lábio volta assim, quantas vezes eu tenho que fazer sessão nele para ele melhorar? Eu tenho que prometer para elas pelo menos 3 sessões. E eu ficava triste. Isso quando o lábio não voltava laranja, né? Porque não tinha experiência, era para tacar laranja no lábio inteiro, que é o que todo mundo fala. Então tá, aí o lábio voltava assim. Graças a Deus que a gente tira foto. Porque elas voltam, o lábio tá assim, elas falam assim, ai não deu resultado, tá igualzinho. Aí ainda bem que nós temos foto para mostrar que não. Eu tenho muito, porque eu já fiz muitos lábios manchados, lábios escuros, arroxeados, muitos. Por causa disso, porque eu queria saber, queria descobrir esse segredo. Tá, agora vamos lá. Se nós pegássemos as partes mais manchadas e primeiro a gente passasse um pouquinho de branco. Um pouquinho, gente. Tem que ser com muita responsabilidade. Vou repetir outra vez. Nada de fazer experiência em pessoas. Isso aqui já está abrindo a tua mente para as coisas. Mas você não tem que fazer isso se você não tem experiência, tá? Porque
é grave, é a beleza das pessoas. Agora vamos lá, vamos colocar 3 gotinhas de branco, que eu quero que vocês vejam. Ó, agora sim, melhorou. Agora sim eu vou ver esse resultado. Às vezes o branco a gente só põe nessa primeira sessão. E na segunda sessão, quando ele vier cicatrizado, você já pode colocar a cor diretamente. Em lábios escuros a gente não usa muita cor, porque só de você já colocar o laranja com esse aqui, às vezes uma gotinha de um pigmento bonito aí, dependendo do tom que ela goste, gente, já dá uma cor linda. Já soluciona aquele problema, aquela mancha não aparece mais e o lábio já fica com um aspecto rosinha, com um aspecto de lábio saudável. Mas eu tive que perder um pouco de medo de usar o branco, porque eu tinha muito medo. Mas assim, usando ele com responsabilidade, ele ajuda muito, ele é super necessário, tá? Então esse aqui eu queria mostrar, claro, é diferente no lábio, em uma lâmina labial, mas eu gostaria de mostrar isso para vocês, né? Para compartilhar um pouquinho desse meu pensamento com vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei pra gente. Vocês gostaram? Então, você pode colocar esse vermelho puro, você pode colocar esse rosa puro, você pode misturar os dois, você pode colocar o rosa e uma gotinha de vermelho. Gente, fica muito lindo, muito lindo. Você pode brincar muito com essas cores. Errar, você não vai. Cor feia não vai ficar, isso eu posso garantir para vocês, tá? Porque eu trabalho, faz 2 anos e meio que eu faço lábio. Eu adoro fazer lábio, adoro os resultados que eu tenho. Eu consigo chegar no resultado que elas querem. Claro, diferente trabalhar em um lábio branquinho, pálido, em um lábio escuro, em um lábio que tem cor. A gente tem que saber distinguir como que vai trabalhar em cada lábio, tá? E qual técnica também. Bom, é um conjunto de coisas que fazem o sucesso. Né? Não adianta só saber sobre pigmento, não adianta saber só sobre agulha, não adianta saber só sobre técnica. Se fosse fácil assim, todo mundo faria um curso e já não precisava fazer mais, né? Essa é uma profissão que a gente aprende todos os dias. Bom, tem uns teminhas aqui que eu ainda queria conversar com vocês, que eu vejo muita gente por aí buscando o pigmento perfeito. Não acredito que exista o pigmento perfeito. O pigmento perfeito é esse que a gente cria, que a gente consegue chegar na cor que a nossa cliente deseja. Esse sim é o pigmento perfeito. Junto com uma boa técnica, né, com um bom método, com um bom passo a passo, eu vou chegar naquilo que a minha cliente deseja. Se é um lábio masculino, se é um lábio escuro, se é um lábio pálido, dependendo do estilo dessa cliente. Gente, tem muita possibilidade, tá? O lábio, ele chegou para ficar e cada vez vai estar mais comum entre as clientes, porque não tem coisa mais bonita que você acordar já assim com carinha de saudável, né? A gente precisa ter um olho clínico para detectar onde a gente está errando, o que está faltando para eu chegar na excelência daquele trabalho, né? Eu vou procurar melhorar. Porque assim, não adianta nada eu ficar insistindo num erro, ou então fingir que não vejo para não ter trabalho, porque o que eu vejo é muita gente fingindo que não vê, para ela tá ótimo, né? Como está, a cliente deixa o dinheirinho ali fora. Eu não, eu gosto, eu fico muito feliz quando eu consigo realizar o desejo daquela pessoa, né? Porque um bom profissional, no meu ponto de vista, é assim, tá? Outra coisa que eu vejo também, todo mundo só quer modelo novinha, né? Só quer novinha, com lábio carnudo, bonito, pele bonita. Gente, as nossas clientes pagantes, felizes, não são essas meninas. Né? Tudo bem, quando você tá fazendo seu portfólio, colocar foto de lábio bonito e tal, mas assim, de vez em quando temos que colocar também um lábio difícil aí, porque
As pessoas vão saber, elas vão falar assim, puxa vida, olha o trabalho da fulana, olha como era esse lábio e olha como ela deixou. As pessoas sabem ver isso. Não adianta você só colocar a pelinha esticadinha, novinha, que as pessoas já estão espertas com isso, né? É muito fácil fazer uma boca bonita quando a pele é bonita e tá tudo a favor. Mas quando vem uma cliente de 90 anos, por exemplo, e você consegue chegar no batonzinho delas, aí sim é alegria. E essas vão indicar todas as amigas para vocês. Isso acontece comigo aqui constantemente, tá? Então, assim, animo vocês a colocarem fotos de mulheres reais, porque aí as pessoas vão saber valorizar o trabalho de vocês. Vai ter menos like, mas os likes que tiverem nessa foto pode saber que é de pessoa que tem um olhar super clínico para beleza, tá? E fazer esses lábios sem intercorrência, sem nada, é um super mérito. Isso eu posso falar para vocês, tá? Então, por isso que eu falo muito da responsabilidade. A gente trabalha com a autoestima das pessoas, então é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando para aquele cliente, tá? Porque assim, profissional meia boca, tá cheio o mercado, gente, tá cheio, todo dia eu vejo. Agora, bons profissionais de verdade, esses não tem nem concorrência, porque as clientes não largam deles, tá? Então era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Queria falar também sobre a gente fala bastante sobre tatuagem, né? Porque quando a gente vê uma coisa feia, a gente fala que é tatuagem, quando a gente vê. Mas assim, a nossa única diferença com relação aos micropigmentadores é a questão da profundidade, né, que nós trabalhamos mais superficial, que nós queremos que esse trabalho vá sozinho, que não precise usar laser, nem remover, nem nada dessas coisas. Então, assim, que esse pigmento vá e que ela volte a fazer e que o momento que chega que ela fala não quero mais fazer e ela deixa de fazer, isso vai embora sozinho, sem precisar dessas técnicas para retirar. Então, assim, e fora os pigmentos deles, né, que é a questão do preço, que eles pagam muito mais barato que a gente, que isso também é tema para outro dia, que, como eu já falei para vocês, eu não gosto de polêmica, só um pouquinho, mas a gente vai conversar bastante sobre a diferença dos pigmentos dos tatuadores e dos micropigmentadores, que eu acho que é uma coisa importante. É bom saber para você. É igual aquela comida que a gente não gosta, né? Você tem que provar para você poder falar assim, não, eu não gosto porque é amargo, porque é sem gosto, ou porque não sei o que, mas eu vou ter propriedade para falar disso que eu não gosto e sei porque eu não gosto. Então eu acho assim que a gente tem que abrir um pouquinho nossa mente para esse mundo fechadinho, a gente tem que sair um pouquinho às vezes da casinha, né, do quadrado, porque tem muita informação distorcida. Inclusive eu vou contar uma coisa para vocês que eu achei muito legal, é assim, a micropigmentação até uns 5 anos atrás, ela não era tão bonita, gente, ela era feia e por isso dava essas cores que hoje a gente vê verde, azul, esse povo tendo que fazer neutralização, esses lábios que voltam escurecidos, ou então super matizado de tanto color e tal, ou de cor, desculpa. Depois, quando melhorou a micropigmentação, foi porque a galera da tatuagem resolveu vir também para a micropigmentação. Porque eles têm vários tipos de agulhas, eles têm vários tipos de pigmentos, eles têm vários estilos de sombra, de linhas. Então é assim, é incrível o mundo deles, né? Então a gente não tem que olhar assim, isso é tatuagem, é feio, por isso ficou verde, azul. Não, foi uma micropigmentadora que fez, não foi um tatuador. O tatuador, ele ajuda a gente a abrir a nossa cabeça pra gente conseguir. Hoje em dia a gente só consegue fazer os efeitos diferentes
entregar vários tipos de trabalho por causa dos micropigmentadores. Se não fosse por eles, nós estaríamos ainda naquele tempo de enfia a agulha, volta sobrancelha azul, verde. Nossa, eram umas coisas assim que sem comentários, né? E até o que a gente vê sobre isso hoje em dia. Então assim, vamos mudar um pouquinho o nosso jeito de falar sobre isso, porque a tatuagem é uma coisa muito bonita, ela agregou muito na micropigmentação, né? Inclusive o Tebori, eu não sei se vocês sabem a história, mas o Tebori, ela é uma técnica de... Não era nem isso que eu ia falar com vocês, mas é uma coisa super importante. O Tebori, ele é uma tatuagem milenar japonesa. Eles mesmo, o próprio tatuador fazia a sua agulha. Isso é super interessante. Se uma hora vocês quiserem falar mais sobre isso, eu posso até fazer um conteúdo sobre isso. E aí uma pessoa foi lá, olhou isso e falou assim, olha, eu posso fazer um agrupadinho de agulhas aqui, que eu vou conseguir fazer um fio perfeito, um fio bonito e não sei o que. Depois de muito estudo, aí eles criaram o microblade. Então assim, os tatuadores agregam muito. Quando vocês quiserem saber mais sobre essas coisas, a gente pode falar sobre isso. Então assim, eu cheguei a essa conclusão depois de sofrer na pele e buscar as respostas. O que eu mais gosto nessa profissão é que a gente aprende todo dia coisa nova. Todos os dias a gente aprende. E uma coisa que vocês vão ver me repetir muito é que qualquer pessoa pode entrar neste mundo da micropigmentação, desde que tenha força de vontade. Se eu aprendi, eu tenho certeza que vocês também podem. Tá? Então eu queria terminar esse nosso conteúdo hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, né? Esse conteúdo foi um pouquinho longo e eu espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem, se tem mais coisas que vocês querem aprender, eu vou ter o maior prazer de vir aqui trazer para vocês. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, tá? Então, muito obrigada e até mais. Beijo!